Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou responder uma dúvida que se torna cada vez mais relevante, que é: o vinil é mesmo um formato superior ao áudio digital? Nas últimas semanas eu fiz 2 vídeos. O primeiro foi explicando de maneira resumida como é que funciona o áudio analógico, como é que funciona a gravação e a reprodução de áudio. E eu usei o disco de vinil como exemplo, como forma de explicar toda essa cadeia para vocês. Depois eu fiz um vídeo explicando como é que funciona o áudio digital, quais eram as diferenças do áudio digital para o áudio analógico. Mas o ponto é que os dois, tanto arquivos digitais de música quanto o vinil são mídias, são formas de você armazenar informações referentes a uma gravação de sons para reprodução posterior. E a diferença é que os dois usam formas diferentes de fazer isso. O vinil é um áudio analógico que grava de maneira física essas informações, enquanto o áudio digital ele faz ele grava essas informações de forma digital por meio de um processo chamado amostragem. Não deixa de ver esses 2 vídeos, tá? Tô deixando eles linkados aqui embaixo porque eles são importantes para que você consiga entender tudo que eu vou explicar aqui hoje. A questão é que existe uma mística muito grande em torno do vinil. Existem muitas pessoas que acreditam que esse é um formato superior, que traz uma qualidade de som, uma fidelidade muito superior àquela que o áudio digital traz. Para muitas dessas pessoas, o áudio digital é uma maneira inerentemente pior de escutar música e simplesmente um formato mais conveniente, mas que traz prejuízo em qualidade de som. Objetivamente, isso não poderia estar mais longe da verdade e é isso que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Em grande parte, eu acho que esse pensamento vem muito de um entendimento equivocado de como é que funciona o áudio digital. Naquele vídeo sobre o áudio digital, eu mostrei um gráfico que é muito utilizado para mostrar como é que funciona esse tipo de áudio, que é aquele gráfico clássico da escadinha. Esses gráficos, eles normalmente são utilizados na hora de ou você comparar um áudio digital com analógico, ou de você mostrar, por exemplo, os benefícios do áudio de alta resolução, porque eles mostram lá uma escadinha muito pior, muito mais grosseira e mais distante do sinal original, e logo depois lá o áudio em alta resolução, com muito mais escadinhas que se tornam mais próximos da curva. E a questão é que, se você levar esse raciocínio até o final, você concluiria que, se quanto mais próxima a escadinha do áudio analógico, melhor, então o áudio analógico é o santo graal. A impressão que dá é que quando você fala do áudio digital, você vai sempre estar lidando, independente da resolução, com perda de informações. Por quê? Você vai sempre ter aquela escadinha ali, aquele degrau com uma curva analógica que passa meio que distante, Então parece que você vai perder a informação daquele pedacinho ali. Só que, como a gente viu naquele vídeo, não é isso que acontece. A questão é que o que sai do DAC, E de novo, o DAC nada mais é do que o aparelho, meio que assim, de certa forma, o aparelho que lê a mídia, O que sai do DAC é um sinal analógico, É um sinal analógico, é uma curva perfeita, que sai dali e vai para o amplificador e posteriormente para os alto-falantes. É o sinal analógico tanto quanto o de um vinil. Essa perda de informações não é verdade. Não existe uma escadinha. O que existe é uma série de pontos que são utilizados pelo DAC para que ele aí sim consiga replicar, recriar o sinal analógico original. E desde que o limite de Nyquist seja respeitado, desde que a gente respeite o teorema de Nyquist-Shannon, esse sinal que foi amostrado e reconstruído vai ser perfeitamente fiel dentro de todo o espectro audível por um ser humano, de 20 Hz a 20 kHz. Esse sinal, em tese, ele não tem diferença para um sinal que veio de um toca-discos utópico, por exemplo. No final das contas, o que a gente ouve sempre é um analógico, sempre é um mecânico. A gente funciona mecanicamente, o som funciona mecanicamente. A única diferença é que o digital é uma forma diferente de você guardar e armazenar essas informações, mas no final das contas você vai chegar na curva analógica e, de novo, respeitando o teorema de Nyquist-Shannon, essa onda vai ser uma onda analógica perfeitamente igual à original. É claro que o digital não é perfeito, Ele tem limitações, eu expliquei algumas dessas limitações, inclusive no vídeo anterior, mas isso me leva ao ponto principal desse vídeo aqui, que é o seguinte:
O vinil tem suas limitações físicas também e, crucialmente, são limitações muito mais severas do que as do áudio digital. Vou começar explicando a resposta de frequência. Por mais que, em teoria, essa resposta em frequência no vinil seja muito próxima, possível, né, seja muito próxima à de um CD, na prática, não, porque é o seguinte: as frequências muito graves, elas ocupam muito mais espaço físico num vinil. Então, você consegue, se você deixar os graves ali que foram gravados, você meio que acaba ocupando espaço demais e não conseguindo colocar todas as músicas num álbum. Da mesma maneira, é necessário também haver um corte nos agudos, porque frequências muito agudas exigem sulcos muito pequenininhos, sulcos que são, inclusive, mais finos do que a própria agulha do toca-discos. Então, o toca-discos ele pode meio que passar quase por cima desses sulcos, né? Não lê de fato essas frequências, o que causa distorção e em casos mais críticos, tanto nos graves quanto nos agudos, quanto em volumes excessivos, por exemplo, fazer com que a agulha salte dos sulcos. Então, no caso de gravações em vinil e mixagens para vinil, você tem que fazer aí um corte de frequências para que você não traga problemas mais sérios. Então, existem depoimentos muito interessantes de engenheiros renomados de som, como o Bob Clearmountain e o Bob Ludwig, falando que, para eles, ouvir uma prensagem final da mixagem que eles fizeram em estúdio trazia sempre uma decepção, porque eles sempre tinham meio que assim, uma degradação muito significativa em relação ao que foi feito por eles, né? O que foi gravado e mixado por eles, para você se adequar às limitações físicas inerentes ao vinil. Também existe um problema do alcance dinâmico, por mais que, mais uma vez, teoricamente, o alcance dinâmico do CD e do vinil sejam semelhantes, na prática não é isso que acontece. Por quê? No caso do vinil, você tem sulcos físicos, né? Então sujeira entra ali e assim, deteriora e danifica muito rapidamente a superfície do vinil e cria aqueles cliques e pops que são clássicos desse meio. E não só isso, a própria fricção da agulha percorrendo os sulcos introduz um piso de ruído ali no vinil que pode ser audível, porque você prejudica a relação sinal-ruído de uma maneira muito maior do que o ruído de quantização, por exemplo, do áudio digital, né? E como eu falei no último vídeo, um áudio digital de 16 bits já traz esse ruído de quantização no nível inaudível. No vinil, não. Essa fricção da agulha, né, e essa deterioração rápida com sujeira nos sulcos faz com que a relação sinal-ruído seja, problemática, principalmente para gravações de música clássica, por exemplo, com passagens mais quietas, onde o piso de ruído é perfeitamente audível. Como eu falei naquele vídeo também, né, até para deixar claro, porque teve gente que comentou, porque eu consigo escutar no meu sistema. Não consegue. No áudio digital, assim, existem inúmeros motivos para você estar escutando ruído, mas no caso do áudio digital, não é o ruído de quantização. No caso do vinil, é um ruído do vinil. Quer dizer, não necessariamente, mas assim, pode ser um ruído do vinil. Então, esse é um problema sério enfrentado por esse tipo de mídia. Também existe um problema de degradação rápida. Você tocar um disco do vinil 10 ou 15 vezes já vai trazer uma degradação do seu desempenho, né? Você já vai trazer aí alguns probleminhas nos sulcos, sabe? Pela agulha, por sujeira, né? E você já vai prejudicar para sempre a qualidade de som que ele pode oferecer. Isso é muito diferente dos mecanismos absurdamente sofisticados de redução de erro do áudio digital, sabe? E você ainda tem coisas muito curiosas, tipo no caso do vinil, as primeiras músicas, as que estão mais na parte externa, costumam ter uma qualidade de som mais alta do que as músicas que estão mais para o centro, do que as finais. Por quê? Nas do centro, a agulha tem que percorrer o caminho dos sulcos muito mais rápido, porque é uma circunferência menor. Isso traz mais distorção. E não para por aí. Existe o problema das contaminações, que é o seguinte: o disco de vinil ele funciona, né, o toca-discos com disco funciona basicamente por meio de vibrações. Então você tem uma agulha que está lendo aquela superfície ali, né, que está se movimentando de acordo com aquela superfície. Então ela está suscetível à contaminação por vibrações do ambiente. A própria música que está tocando, né, dependendo do volume, ela pode interferir no movimento da agulha e trazer a contaminação, porque a gente ouve no final das contas, né, uma pessoa andando na sala, por exemplo, você tem esse tipo de vibração que pode ser captada pela agulha e pode ser transferida para as caixas de som como distorção, né? Como alteração do sinal original. Então, assim, no caso de sistemas muito sofisticados de vinil, você tem toca-discos que usam os mecanismos mais mirabolantes para você tentar driblar esse tipo de problema inerente ao vinil. Então, você tem, por exemplo, toca-discos com assim, os pratos que ficam totalmente isolados, assim, suspensos por imã, flutuantes e tal, coisas que são caríssimas, para meio que driblar uma coisa que é quase boba, entendeu? Então,
Por conta de todas essas questões, dá para concluir que o vinil é um método inferior de ouvir música? Bom, como eu expliquei, objetivamente, em termos de fidelidade, ele é sim muito pior do que o áudio digital. O áudio digital permite uma qualidade de som muito maior. A palavra-chave é permite, porque, infelizmente, em muitas situações, não é isso que acaba acontecendo. A questão é que, em suma, as limitações inerentes ao vinil, muitas vezes, ironicamente, acabam quase que trabalhando a seu favor, tá? Vou explicar melhor. Primeiro, duas questões que são um pouco mais simples, que é, no caso do áudio de vinil, você tem meio que todas essas distorções, sabe? Esses cliques, esses pops, essa resposta de frequência mais curta, você tem uma série de coisas que podem trazer uma qualidade de som que pode ser subjetivamente mais agradável, mais calorosa, mais intimista. É um outro tipo de experiência. Mais nostálgico também, obviamente, e o simples fato de você ter uma relação com uma mídia física, né, que tem um encarte muito bonito, né, que você tem que tirar dali, que você tem que colocar com cuidado num toca-discos, isso traz um outro tipo de relação com a música que você está ouvindo. Então, eu não sou entusiasta do vinil, acho que é um caminho muito caro, mas o ponto é que esse ritual acaba trazendo uma outra relação com a música, né, naquele momento, né? Você precisa de mais dedicação, é muito diferente de você, dar uns toques no seu celular, abrir o Spotify ou no computador, dar uns cliques, né? É uma coisa muito mais próxima, muito mais íntima, né, que exige mais dedicação. E isso possivelmente te coloca num estado mental que te deixa muito mais propenso a escutar nuances, a realmente se dedicar, né, a estar inteiro naquele momento de ouvir música, né? O áudio digital, é claro que você pode ter isso com o áudio digital também, né, mas é menos comum, de certa forma, é mais difícil, é uma coisa mais conveniente, mas ao mesmo tempo mais comoditizada, entendeu? Então, o vinil ele traz esse a mais, né? Essa relação a mais com a música. Mas o principal é o seguinte, o CD, o áudio digital, na verdade, né, ele é muito mais permissivo do que o vinil, né? Porque ele não tem limitações nem de perto tão severas quanto o vinil. Isso faz com que o que você pode fazer com o vinil, com o áudio digital, seja muito mais ousado, vamos dizer assim. Então, por mais que, em tese, o alcance dinâmico permitido pelo CD seja muito maior, né, pelo áudio digital seja muito maior, porque você pode ter um volume muito mais alto, ao mesmo tempo em que você tem um piso de ruído muito mais baixo, então a sua relação sinal-ruído é muito maior, não são tão comuns as gravações que de fato usufruem disso, porque é o seguinte, o áudio digital ele surgiu, né, numa época em que você não tinha o MP3 ainda, você não tinha o Spotify, né? As pessoas escutavam muito rádio, por exemplo, né? Escutavam música em lugares públicos, enfim. E durante muito tempo escutavam com equipamentos de qualidade muito baixa. Então, o que acontece é que no final das contas as gravadoras, existia um fenômeno chamado Loudness War, existe ainda, que são as gravadoras aplicando uma compressão dinâmica muito forte nas músicas por dois motivos. E compressão, quando eu digo, é você meio que chapar a música. Numa música normal, numa gravação, você tem, por exemplo, né, em tese, um refrão que é muito mais intenso do que um verso. Né? A instrumentação sobe, você tem essa variação de intensidade, né, para você ter essa variação na própria música. E o que acontece é que quando você aplica uma compressão dinâmica muito forte, o objetivo é você jogar tudo com o volume lá em cima, então você atochar tudo com o volume no máximo. Então as passagens mais baixas vão ter o mesmo volume das mais altas. Você vai matar essa diferença de intensidade. Então, isso é feito por dois motivos. Um, para chamar a sua atenção, porque se a música é toda mais alta, você tem mais chance de notar essa música tocando num rádio, por exemplo, né? E aí você conhecer essa música. E dois, durante muito tempo, hoje em dia muito menos, mas assim, durante muito tempo as pessoas estavam muito acostumadas com aqueles fonezinhos muito porcariazinho, sabe? Hoje em dia um fone que vem no celular hoje já é muito melhor. Mas esses equipamentos muito porcaria, ou você escutar com o alto-falante do seu celular, enfim, é horrível, né? Com o alto-falante de um laptop, por exemplo. Você não tem um alcance de frequência muito alto. Então, você comprime a dinâmica para que a coisa fique mais ou menos audível toda ali, mesmo naquele sistema de pior qualidade. Só que o lado negativo disso é que você prejudica muito a qualidade de som. Principalmente você subir tudo para um volume muito alto. Então, no final das contas, acaba que o fato de o áudio digital ser muito mais permissivo e ter um alcance dinâmico muito maior, assim, isso não foi utilizado para trazer uma maior qualidade de som, e sim para trazer uma compressão dinâmica muito alta com um volume muito elevado. Então, isso faz com que, meio que assim, a mixagem de um vinil tenha que ser muito diferente. E muitas vezes é uma mixagem que ela
é meio que obrigada a ser muito mais calma, mais suave, mais sutil, mais íntima, mais calorosa. Então, pode acabar sendo uma mixagem mais relaxante e mais agradável. O que, ironicamente, pode fazer com que a experiência de escutar um vinil, né, com esse calor a mais, com essa intimidade, sem essa coisa muito agressiva, acabe sendo meio que subjetivamente mais próximo da experiência de você escutar uma música de verdade ao vivo. Então, o resumo é esse. Objetivamente, o áudio digital é sim muito superior ao áudio de um vinil, por exemplo. Só que o vinil ainda tem seus encantos. Só não é pelo motivo que muitas pessoas acreditam que é. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.